Olá pessoal, continuando então aos nossos exercícios aqui de eficiência de tempo. Nesse exercício a gente vai calcular então a eficiência de tempo de uma gradagem. Para esse exercício, pessoal, não tem a figurinha, aquela clássica do galpão, distanciada da área, com formato, enfim. Então a gente vai tentar abstrair, tá? É possível que vocês encontrem situações aí onde não tem o desenho e que tenha só a descrição das características. Então vamos lá. Largura de trabalho dessa grade, 3,5 metros. Velocidades de 10 km por hora em qualquer situação. Manutenção diária do conjunto, ou seja, 10 minutos de manutenção inicial lá no galpão. Acoplamento, 10 minutos. Regulagem do conjunto, 20 minutos. Desacoplamento, 5 minutos. Distância até o campo, do galpão de máquinas até o campo, 1.000 metros. Comprimento do talhão, que é o F, 500 metros, e largura do talhão, 200 metros. Certo? Todas essas informações, normalmente elas vão constar num cabeçalho. Os exercícios que nós vínhamos fazendo, elas constavam ou num desenho com uma certa descrição. Aqui elas estão resumidas, então, em dados fundamentais aí para a atividade. Fórmulas necessárias, então, é o N, que é o número de faixas, né? Largura do talhão dividido pela largura da máquina, que nesse caso, a largura do talhão é 200, dividido pelo 3,5, que é a largura da grade, me representa aí, então, 57 faixas de trabalho. PO, que é o percurso operacional, que é igual ao número de faixas vezes o comprimento de cada faixa. Tempo produtivo, ou tempo do PO, que é igual ao percurso operacional dividido pela velocidade. Lembrem que quando a gente não tem como monitorar via cronômetro uma operação, a gente descobre através da velocidade, tá? Dividindo a distância do percurso operacional pela velocidade, eu tenho então o tempo produtivo. Tempo perdido aqui, que é o TPE, soma de todos os tempos, né? Todos aqueles tempos de preparo, acoplamento, aquela manutenção diária, somo tudo aquilo para ter um tempo de preparo. Percurso de cabeceiras, tá? Percurso de cabeceiras é o número de faixas vezes o número de faixas menos 1, vezes a largura da máquina dividido por 2. Isso aqui vai me dar a distância que essa máquina ficou manobrando, a distância de manobras dela. Em cima dessa distância de manobras, eu divido pela velocidade, eu tenho o tempo de manobras, que é o que está falando aqui, ó. Esse tempo de manobra ele também pode ser considerado um tempo de interrupção, porque o final de cada faixa de trabalho realmente utilizada, eu tenho uma interrupção, que é uma manobra. E o tempo máquina, que é essa informação básica e mais importante que eu preciso ter para calcular as outras eficiências, né? O tempo máquina, então, é o tempo produtivo, mais o tempo perdido, mais o tempo de interrupções ali, que envolve manobras e abastecimentos, no caso de máquinas que necessitam abastecimento, como pulverizadores, semeadoras, enfim. E a eficiência do tempo, então, que é igual ao tempo produtivo, ou seja, o tempo realmente trabalhando, dividido pelo tempo máquina, que representa o tempo total, vezes 100. Certo? Vamos lá, então. Resolução desse exercício. Percurso operacional. Então, temos 57 faixas, o comprimento de cada faixa 500 metros, 28.500 metros, ou 28,5 quilômetros. Tempo desse percurso operacional seria os 28,5 km dividido pela velocidade, que é 10, certo? 10 km por hora. Então dá 2,85 horas. Ou seja, quase 3 horas aí trabalhando, efetivamente, dentro daquele formato diário ali. Quanto que ele andou quanto que ele gastou em termos de distância em manobras? É só jogar os valores nessa fórmula aqui, ó. N, que é o número de faixas, vezes N menos 1, vezes a largura da máquina, dividido por 2. 57 vezes 56, vezes 13,5 dividido por 2. 5.586 metros, ou seja, 5 quilômetros manobrando. Qual foi o tempo desse conjunto? Qual foi o tempo que o conjunto gastou manobrando? É só pegar o tempo, é só pegar o percurso de manobra e dividir pela velocidade de manobra. Percurso de manobra 5,58 km dividido por 10, que seria o 10 km por hora, gastou então 0,5 horas.
Tô meia hora aí de manobra, certo? 30 minutos, né? Verificação dos tempos perdidos. Aqui é importante que vocês prestem atenção que nos tempos perdidos eu já incluí aqui o deslocamento até o campo, ó. Então, em sala a gente estava fazendo como PD, né? Percurso de deslocamento e vendo aqueles tempos ali. Aqui já está tudo no tempo perdido, tudo compondo o TPE, tá? Então, manutenção diária 10 minutos, acoplamento 10, deslocamento até o campo 6 minutos. 6 minutos porque a distância é de 1 km por campo, né? E ele se desloca a 10 km por hora. 1 dividido por 10 dá 0,1 hora, e 0,1 hora representa 6 minutos. Regulagem do conjunto lá no galpão ele gastou 20 minutos. O deslocamento do galpão do campo até o galpão novamente, de volta, né? E o desacoplamento. Então, no total, ele gastou aqui de tempo perdido 57 minutos. 57 minutos é quase 1 hora, mas não é 1 hora. Então, 57 dividido por 60 para eu transformar esse minuto em horas. Então, eu tenho 0,95 horas. Como já tenho todos os tempos calculados, então preciso calcular o tempo máquina e a eficiência de tempo. Meu tempo máquina, então, ficou sendo o tempo produtivo, que é o tempo realmente de trabalho, 2,85 horas, mais o tempo perdido, que é 0,95, que são aqueles 57 minutos que ele perdeu lá de ajuste da máquina, deslocamento, enfim, e o tempo improdutivo, que aqui é representado somente pelos tempos de manobra. Então, o tempo máquina, que seria o tempo total dessa operação, ficou 4,35 horas. 4,35. E a eficiência do tempo, então, como vocês já sabem, é só dividir o tempo produtivo pelo tempo máquina vezes 100. E chegamos aí a uma eficiência de tempo de 65,39%. Tranquilo? Isso significa que 65,4% aí do tempo ele ficou trabalhando. O restante do tempo ele ficou fazendo outras coisas, manobrando, preparando e ajustando a máquina. Foram tempos perdidos aí, ok? Valeu, galera. Um abraço.